não sei. Pronto, agora acho que já foi, né? Então, e aí ela atinge o nosso sistema imunológico e muitas vezes ela atinge a nossa parte circulatória, né? A parte dos vasos, a parte sanguínea. Então é por isso que inclusive tem a dengue hemorrágica, que é super perigosa. E aí eu não sei se todos sabem, mas o papel da alimentação, ele é fundamental em 2 pontos. No primeiro, na questão da gente melhorar a imunidade para que a gente se recupere o mais rápido possível, né, da dengue. A alimentação não cura, mas ela ajuda no sistema imunológico, que é o que a gente precisa quando está com aquela deficiência, né, com aquela debilitado por conta da própria doença. A hidratação, ela é a forma mais eficaz de melhorar, né, os sintomas e também fazer com que a gente se recupere. Então, assim, se normalmente você toma 2 litros de água, quando você tem dengue, você tem que tomar no mínimo 4, né? É o dobro do que normalmente a gente toma. Eu tô falando tudo isso porque como é uma coisa que tem acontecido de forma bastante recorrente, então mesmo que Deus queira que a gente não tenha dengue, né? Mas a gente sempre conhece alguém que possa ter, então, para levar essas informações. E aí existem alguns alimentos que são pontuais, que ajudam a gente a se recuperar, e tem alguns alimentos que é bom a gente evitar. Eu não sei se todo mundo sabia disso, mas tem alguns alimentos que a gente deve não comer. Então eu vou falar para vocês os que a gente deve comer primeiro. Para fortalecimento do sistema imunológico, as fontes de vitamina C, então que ela vai aumentar a produção dos glóbulos brancos, né, que a gente tem no organismo, ajudando na defesa. Então, a laranja, a acerola, o kiwi, morango, goiaba, pimentão e a couve crua. Então, você vê, né, são todos alimentos que normalmente a gente, se não tem em casa, fica fácil de comprar, né? A vitamina A, que ela é importante para as barreiras naturais do corpo, né? Então vai proteger como um todo a pele e as mucosas. Então as fontes: cenoura, abóbora, manga, espinafre e a gema do ovo. O zinco, ele atua diretamente no sistema imunológico, então a carne, né, bovina, magra, o frango, a castanha do caju, semente de abóbora e feijão. O ferro, né, que ele é essencial para o transporte do oxigênio dentro das células da gente e também para a imunidade. Aí a gente tem as fontes de feijão, lentilha, couve, carne vermelha, magra e o fígado bovino. E os probióticos, né, que eles ajudam a manter o intestino saudável. E aí vem até aquela questão que eu já levantei aqui, sobre a questão da saúde intestinal, que acaba ajudando como o organismo como um todo. Então, fazer uso de iogurte natural, chucrute, né, que é normalmente os alimentos fermentados, o chucrute, o kefir, que ele é do leite, né, e a kombucha, que ela é como se fosse um refrigerante, mas ele é feito da fermentação da maçã, é bem gostoso, inclusive. E aí aquela coisa, né, de variar a cor dos alimentos, quanto mais colorido o prato, melhor, né, a gente vai atingir mais vitaminas. E aí a gente precisa, então assim, fui diagnosticado com dengue, e agora, né, o que eu vou comer, o que eu não vou comer? Aí a gente evita os alimentos ultraprocessados, né, que são esses que fazem mal de qualquer forma, que tenham um uso de corantes, de conservante, excesso de açúcar, de gordura, porque eles acabam inflamando mais o corpo da gente e aí vai prejudicando a recuperação. Evitar o uso de anti-inflamatórios, né, que normalmente a gente acaba se automedicando, né? Então, aspirina, ibuprofeno, é melhor a gente não tomar, né, nessas horas aí. E evitar alimentos que dificultam a coagulação do sangue. Então, assim,
tem alimentos que a gente ingere que eles afinam o sangue, eles ajudam a afinar. E aí a gente tem que evitar esses daí, que no caso é o alho, o gengibre em grande quantidade, e aí chás que tenham efeitos anticoagulantes. Então também prestar atenção, alho, cebola, gengibre é bom evitar. Café forte, né? E energético ou refrigerante à base de cola, pois eles podem aumentar a perda do líquido. Então, nessa hora que a gente está com dengue, a gente tem que levar bastante líquido para dentro, né? E aí a importância da hidratação, porque a dengue dá uma febre super alta e a febre que ela tem, ela chega a desidratar. Então a gente fala. E aí o que acontece? A pessoa quando tem dengue, ela tem muito enjoo. Você sentia enjoo? Não, eu tinha febre, passava, eu não sei o que é isso. As pessoas falam que dá muito enjoo, muita náusea. E aí a pessoa não consegue se alimentar muitas vezes, não consegue tomar água, porque até a água dá enjoo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é tomar água de coco, né? Picolé natural, sabe? Fazer picolé com a própria fruta, com melancia, com melão. Pegar o cubinho do gelo e colocar na boca também, sabe? Ir mastigando para poder ajudar. Sei que nesse frio aí não deve ser muito bom, né? Mas aí a gente pode fazer chá, colocar o chazinho, esses que são favoráveis para se tomar. E aí, assim, o chá, né, a gente tem que tomar cuidado porque a gente olha uma plantinha que a gente faz o chá e a gente fala assim, nossa, mas é só um chazinho. E não é, né? Normalmente as plantas, elas têm propriedades que podem, inclusive, trazer problema pra gente se não for bem administrado, né? Então, sempre tomar bastante cuidado. E aí, a gente sempre falar, né? Isso independente da dengue ou não, de comer frutas, legumes e verduras, né? Ter o equilíbrio nas refeições, beber bastante água. E aí, se vocês tiverem algum sintoma, sempre procurar o médico e também sempre tomar cuidado com os focos, né? Com aquilo do acúmulo da água, sempre olhar, colocar areia, enfim, sempre lavar os potes dos cachorrinhos, dos gatinhos. E é isso. Então, hoje que eu trouxe foi sobre essa pauta aí da dengue. Alguém tem alguma pergunta? Tem? Não? Ah. Você vai colocar essa lista, pode colocar lá no nosso Face, lá? Pode. O material escrito? Pode, claro. Porque tem bastante detalhe, né? Tem. E aí a gente poderia fazer a questão. Não, pode, eu passo para vocês. O pessoal às vezes pede, a gente... se puder disponibilizar. Não, claro, com o maior amor do mundo. Porque eu acho que sempre ajuda, né, as informações. Pode falar. A dengue, ela é transmitida por pessoa também, né? Tem alguma pessoa para pessoa? Não, ela não é transmitida de pessoa para pessoa, ela é transmitida pelo mosquito. Então, o que acontece é o seguinte, se você tem dengue, o mosquito vai te picar, aí ele vai me picar. Então, aí eu vou ficar com dengue. Mas eu e você, não. Não tem gripe de passar? Não. Ainda bem, né? Mais um que seja transmitido igual a gripe, não. Não, mas é só um mosquitinho. É por isso que tem que tomar cuidado para não criar mosquito dentro de casa, né? Quais são as sequelas que a dengue pode deixar? Então, são várias, né? Mas tem, assim, que eu não sei todas, mas as que eu tenho conhecimento, ela pode acometer o rim, ela pode dar problema muscular, às vezes as pessoas ficam com muitas dores, né? E não sara a dor, não passa. Tem gente que não tem nada, né? Então eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, né? De como também essa pessoa faz esse repouso, essa hidratação, né? Então, por exemplo, eu tenho uma prima e um primo que estão com dengue. Os dois pegaram, marido e mulher. Ela super bebe água, ela tem uma alimentação saudável,
já antes, né? Então, quando ela ficou com dengue, a recuperação dela foi muito melhor do que a dele, que não bebe água, que não come direito, então ele ficou internado, né? Então, isso tudo, por isso que a gente sempre faz essa campanha de conscientizar as pessoas de como a alimentação é importante nessa hora, porque se você tem uma imunidade boa, você provavelmente não vai ter muita sequela, né? Quando ele pegou o dente, a dengue, orientaram a gente a fazer suco de inhame. É que o inhame é milagroso, né? É muito bom para quem está com dengue. Aí, por exemplo, às vezes a pessoa tem náusea, por exemplo, para beber água. Aí a senhora pode fazer uma sopa. Às vezes a sopa aí nutritiva com inhame. O inhame é maravilhoso. O inhame tem que comer todo dia. Come inhame todo dia, que é maravilhoso. Não. Esses sucos, eles normalmente... Mas aí é que tá. Mas aí esse suco não é pra ser gostoso, né? Exatamente, é remédio. Remédio, né? Então ele não tem essa função. Quando você vai comer uma coisa gostosa, é outra coisa que você põe no suco. É igual outro dia, a moça falou pra mim assim, eu dei um suco pra ela pra estimular o intestino, né? Aí ela falou pra mim, mas é muito ruim. Mas eu falei, e você foi no banheiro? Fui, eu falei, então tá bom. Então não reclama, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Oi? Você comentou sobre muita água. Tem alguns médicos que falam que, de acordo com o peso da pessoa, tem uma certa quantidade de água para evitar perda de potássio. A água exagerada também não pode prejudicar? Pode. Mas o senhor fala no caso da dengue ou normalmente? Então, no caso da dengue, o que vai acontecer? O seu corpo vai ter tendência a desidratar, porque a febre é muito alta, né? E lá dentro o sistema está todo descontrolado. Então, a recomendação médica, inclusive, é que você tome o dobro. Isso. Agora, quando você está normal, aí é o que eu sempre falo pra gente verificar a cor do xixi. Porque o médico fala assim, toma, por exemplo, 2 litros de água por dia. Mas, de repente, 2 litros para você é muito. Então, você vai observando, vai no banheiro, faz xixi. O xixi tá amarelado, assim, meio forte, já vai beber água. Tá ficando mais transparente, porque aí o senhor pode perder não só potássio, mas todos os outros minerais também. Qual é a cor ideal do xixi? Não transparente. Transparente é ruim. É ruim. Então, porque aí você já está perdendo minerais, entendeu? O ideal é um amarelo clarinho, né? E talvez eu coloque isso daí também. Tem uma escala, né? Que chama amarelo cítrico? Agora, quando ele vai ficando mais pro alaranjado, aí... normalmente esse daí já tem até cheiro, né? Aí é melhor não... Aí vai beber água. Transparente também não. Transparente também não. É amarelo clarinho. Né? Assim, isso. E aí, assim, o ideal também é a gente não sentir sede. Então, beber água antes de sentir sede, porque quando a gente sente sede é um sinal de que o organismo já está desidratado. Então, assim, sempre ter uma garrafinha, né? Porque a gente sabe que a gente tem dificuldade para beber água, muitas pessoas têm dificuldade, né? E conforme você vai ficando mais velho, essa dificuldade também vai aumentando. Então a gente às vezes precisa meio que dar uma forçada na pessoa para ela beber água, né? E, por exemplo, a falta de água aumenta a pressão arterial. Se o senhor não bebe água, o senhor tem problema de pressão, a tendência é que a sua pressão aumente. Eu tomo bastante água. Isso é ótimo. Então o senhor sempre vai observando a cor da sua urina. Então a urina, ela tá clarinha, ela tá amarelo clarinho, tá bom. Isso. Se tá forte, aí o senhor bebe água. Se tá fraco, o senhor dá uma brecada. Se tá transparente. Tá bom? Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Não? O Gatorade é legal tomar? Gatorade? O que tem? Substituir uma água com um líquido? Gatorade?
Só se você for fazer, se você tiver a finalidade de repor eletrólitos, aí sim. Se não, não. Tem gente que bebe Gatorade que nem suco, né? Cara, água de coco não pode substituir a água, mas a senhora pode tomar. É maravilhosa, isso, maravilhosa, pode tomar. Pode dividir, por exemplo, vamos supor, a senhora toma, sei lá, 2 litros de água. A senhora pode tomar meio litro de água de coco e o resto de água, se a senhora ficar meio enjoadinha, sabe, da água, pode alternando, né? Mas o bom é a água mesmo, né? Água é água. A picada desse mosquito, ele não deixa irritação na pele, né? Me disseram, não sei se é verdade. Então, eu sei que dos sintomas é a vermelhidão na pele e coceira. Então, eu não sei se na hora que ele pica, ele marca, né? Eu não sei se fica marcado, mas eu sei que no processo, no final, as pessoas sentem muita coceira, e principalmente na palma das mãos e na sola dos pés. E eu sei que tem até um remédio que passa, é uma loção que ajuda bastante, sabe? Vermelho, minha mão ficava vermelha, o pé vermelho queimava. E queimava, é isso mesmo, é bem incômodo, as pessoas acho que não conseguem nem dormir direito, né? Esse é mais pro final. Agora, se ele deixa marcado, eu acho que deixa. Eu acho que quando ele pernilongo é fogo, né? Eu conversei com uma pessoa que teve, ela falou que não sentiu. Foi picada e nem percebeu, né? Pior ainda. Se ele abriu o bico ou não. Acho que vai depender disso. Ou então ele meio que falou assim, esse sangue aqui não é docinho. Deixa eu ir embora logo daqui. Pode ser, né? Tô brincando, mas eu não sei isso. Eu posso até depois ver certinho e depois falar pra senhora como é que funciona. Tem não sei se é mito, mas muita gente usa, as vitaminas do complexo B, Sim. diz que repele certos insetos, né? Da picada de certos insetos. Você já ouviu falar disso aí? Não? Eu já ouvi falar. Eu preciso dar uma pesquisada. Sai no suor essa bicha. Às vezes repele. Às vezes é igual, por exemplo, quando você ingere cebola, quando você ingere alho, né? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso, porque eu também já ouvi falar, mas eu gosto sempre de dar uma olhada no que a ciência fala mesmo, né? Eu fiz uma experiência e realmente funciona. Com as vitaminas do complexo B? Dela, e uma semana antes de ir, eu comecei a tomar complexo B todos os dias. Eu não levei uma picada sequer. É porque normalmente elas têm um cheiro forte, né? Ela tem até uns cheiros bem específicos, né? Agora tem aqui. Tá. Pode deixar. Tá sim. Já tá aqui. Tá sim. Bom, então agora vamos para a doutrina, né? Então vou dar os avisos, né? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem está vindo na casa pela primeira vez. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não? Então vamos lá, né? Desligar os celulares, falar sobre as nossas palestras de sábado. A próxima, agora do mês de junho, vai ser no dia 28 de junho, com o tema Saúde Mental e Dependência Química. Estão todos convidados, são todos muito bem-vindos. A gente sempre tem trazido temas relacionados à saúde, à família, e tem sido bem bacana os encontros, né? A casa agradece e aceita a doação de alimentos, né? Nós fornecemos cestas básicas para as famílias carentes, então quem puder e quem quiser sentir vontade de fazer as doações serão muito bem-vindas. E a lista de alimentos que a gente acaba colocando na cesta
elas ficam expostas ali na recepção. Temos aulas de yoga nas quintas-feiras à tarde e nas sextas-feiras à noite também. Quem gostar e quiser participar, muito bem-vindo. Temos nosso bazar, né, ali na frente, logo na entrada. Nós também aceitamos doações de roupas, de utensílios, de calçados em bom estado, porque toda essa renda do bazar é revertida em prol da casa. No segundo andar nós temos uma biblioteca, então quem quiser e tiver vontade de pegar o livro, né, para fazer leitura, também pode. Temos os quadradinhos do amor, que são feitos de lã, então a casa também aceita as doações de lã. E o Evangelho no Lar, né, que a gente sempre fala que é super importante para restabelecer o equilíbrio e a energia dentro da casa da gente, né, e nossa energia também. E também, gente, agradecer, né, a feijoada, todos que contribuíram, né, direto ou indiretamente, comprando, né, foi de muita valia para nossa casa e eu, em nome da casa, agradeço muito, 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 tá? Agora vamos fazer a prece. Então, nesse instante, com o coração mais calmo, mais tranquilo, a gente fecha os olhos e de uma forma bem humilde agradecemos aos mentores dessa casa, a equipe do Dr. Marcos e Dr. Max, que fazem um trabalho de cura, de orientação, de ensinamento pra gente, e todos os outros mentores dessa casa. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para que possamos aprender e sair daqui um pouquinho melhor do que nós entramos. E nesse momento, visualizamos um círculo no meio dessa sala, onde todos nós estamos reunidos, juntos, de mãos dadas, e vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E com muito carinho nós vamos envolvendo o palestrante da noite, que vai trazer com certeza um tema bastante importante para nós. Obrigada. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o carinho, o caminho, a verdade e a vida. Nossa, tem um cara bonito aqui. É uma alegria estar de volta aqui com vocês. A gente ficou um tempinho aí sem se encontrar, né? Mas é uma alegria, uma honra voltar aqui para essa casa que sempre nos recebe com tanto carinho e tanto amor. O tema de hoje, meus irmãos, é o Amigo Jesus, que é de um livro do José Carlos de Luca. É o último capítulo desse livro do José Carlos de Luca. E ele fala bastante a respeito da fraternidade com a qual a gente pode lidar com ele, né? Lidar com ele. E ele começa falando algo que, numa época que eu nem era espírita, eu achava que eu era religioso, mas nem espírita eu não era, nem católico também, porque muito embora eu fosse na igreja no final de semana.
mas nem espírita eu não era, e eu perguntei para um professor meu, acho que o melhor professor de história que eu já tive na vida, né? Eu perguntei para ele, professor, historicamente falando, cientificamente falando, é aceitável que Jesus tenha efetivamente existido? Independente de religião, independente de crença, independente de nada. Do ponto de vista científico, a história explica que Jesus existiu? E ele fala sim, com certeza ele existiu. Porque existem registros, existem evidências muito além dos textos sagrados que todo mundo conhece e que consignam, né, por conta própria, né, por si próprios, aí, a existência de Jesus. Só que assim, Jesus, além de ser uma figura histórica que certamente existiu, né, ele pretende, ele tem a intenção de fazer parte da nossa história, da história de cada um de nós, né? Seguindo conosco passo a passo na nossa jornada aqui nesse planeta e em todos os outros planetas também, mas nesse aqui ele é o manda-chuva, né? Ele é aquele que governa esse planeta do ponto de vista tanto físico como espiritual, e ele quer fazer parte da nossa história e não está de jeito nenhum separado de nós, né? Tem uma história muito bonita de um livro do Chico Xavier chamado Contos e Apólogos, pelo irmão X, em que uma das histórias que tem lá conta que certa vez um espírito, ele tinha trabalhado bastante no seu próprio aperfeiçoamento, né? Feito muito esforço para se melhorar, para se transformar, etc. E havia conseguido autorização para mudar de nível, né? Autorização para se elevar espiritualmente, e foi o que ele fez, né? Feliz da vida, né? Cheio de alegria no coração, com sentido, né? Aquele sentido do dever cumprido, ele começou a alçar, né? Os espíritos, quando são mais perfeitos, eles não precisam mais aperfeiçoar, não precisa andar, né? Então ele volita, né? E ele estava subindo na direção do seu nível, da esfera espiritual mais elevada, que agora ele podia ter acesso. Quando ele estava subindo, eis que de repente uma revoada assim, imensa, né, de espíritos descendo, todos luminosos, todos espíritos de luz, e descendo, e um monte deles, né? Aí ele conseguiu pegar um assim de passagem e falou: mas o que está acontecendo? Ele falou: não, é que nós estamos indo em missão à Terra, junto com o Mestre Jesus, que está descendo para auxiliar os corações necessitados, aqueles que têm mais precisão da sua presença. O espírito olhou para aquilo, olhou para onde ele estava indo, falou: é melhor eu seguir esse pessoal, né? Esse negócio de aumentar de nível, de esferas superiores, luminosas, pode esperar um bocadinho. Se o próprio Cristo, né? Se o próprio Cristo não se mantém lá naquelas esferas luminosas, onde ele poderia se manter? A doutrina espírita explica isso com muita clareza, né? Os espíritos puros podem habitar os mundos mais elevados de todos, onde só entra espírito puro, só entra Jesus, o Cristo, na verdade, né, que encarnou em Jesus, e espíritos como ele. Então, assim, se ele que está lá, que pode estar lá, escolhe descer para ajudar, quem sou eu para fazer o contrário, né? Para aumentar um degrauzinho aí na minha espiritualidade. Então, ele não está de jeito nenhum conectado às esferas, ele está conectado às esferas superiores pela vocação dele, como espírito puro, mas ele não está localizado lá, ele está aqui, ele está com a gente, ele está nos auxiliando no nosso dia a dia, aqui no mundo de expiação e prova, né? E o seu amor é a prova mais cabal de que ele está aqui para assistir todos aqueles que estão em aflição ou que estão eventualmente arrependidos dos seus erros e querem se renovar.
Aliás, eu já falei aqui mais de uma vez, renovação é tudo o que Jesus busca nos ajudar a fazer. Nos tornar novos espíritos, espíritos renovados. É legal aquela época do Natal, né, em que a gente tem todos esses conceitos do Cristo, né, do menino Jesus, etc. e tal, muito próximos de nós. Essa atmosfera é muito boa, mas a gente deveria buscar esse tipo de atmosfera dos momentos próximos ao Natal o ano inteiro. O ano inteiro. E para isso nós temos uma base. Sabe qual que é a base? Uma promessa, uma fala, na verdade, de Jesus, que garantiu que ele estaria conosco o tempo inteiro até a finalização da humanidade, se é que isso pode acontecer, né? Da humanidade nesse planeta aqui, né? Eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Foi isso que ele falou. Então, gente, ele está. Ele está. A gente não precisa se preocupar com a possibilidade dele estar muito ocupado, pouco ocupado. A doutrina nos explica com muita clareza que uma das características dos espíritos mais evoluídos não precisa ser um Cristo como Jesus. É um espírito mais evoluído, né? Chegar no nível dele, lógico que ele tem todas as capacidades dos que estão antes dele. Os espíritos evoluídos, eles têm condição de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é normal. Para espíritos evoluídos é normal. Adivinha no caso dele, que é o mais evoluído? Não tem jeito. Certamente ele está onde a gente precisar dele. Em qualquer lugar que a gente precisar dele, ele certamente está conosco, tá? É certo que ele está conosco. Ele não pode ter feito uma fala desse jeito, que tem cara de promessa, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Tem cara de promessa, e ele nunca seria capaz de prometer alguma coisa que ele não cumprisse. Porque ele é um espírito puro. É o ápice da evolução espiritual. Ok, ele está conosco. Mas a pergunta fundamental é: nós estamos com ele? Né? É muito fácil a gente correr riscos de, mesmo ele estando conosco, nós não estarmos vibrando numa frequência que nos permita aproveitar a presença dele, né? Tudo aquilo que a gente vibra no nosso coração e que tem a ver com tristeza, amargura, maldade, tudo que é negativo, nos fecha para a possibilidade de aproveitar a presença dele conosco. Não é que ele não está aqui, a gente é que não se permite aproveitar a presença dele conosco. Por isso é muito importante, mas é muito importante mesmo, que a gente se ligue a ele em essência e verdade. Porque é assim, não adianta usar os símbolos associados a ele. Por exemplo, qual que é o símbolo mais associado ao Cristo que a gente conhece? É o crucifixo, certo? A pessoa anda na rua com um crucifixo pendurado no peito, coisa e tal, e bate no peito e fala: eu sou cristão. Será que basta usar o crucifixo? Um pequeno parênteses, porque me chama muita atenção isso. Esse fim de semana, no sábado, houve um casamento da filha do irmão da minha mulher, lá em Bragança Paulista. E ele, o irmão da minha mulher, ele se converteu, né, ao cristianismo na linha aí como é que fala? Da religião protestante, né, uma das igrejas protestantes. E ele agora não tanto, mas agora está crescendo o cabelo, mas ele era completamente careca. E ele tatuou na careca dele, aqui do lado, uma cruz de 1 palmo de altura. 1 palmo. É um negócio que não tem como não chegar. A hora que você olha para a cabeça do cidadão, está lá a cruz lá. É uma cruz estilizada, bonita, é uma obra de arte realmente, né? Mas assim, adianta tatuar? Não estou falando que para ele não adianta, tá? Não estou acusando ele de nada. Até porque é um cara muito legal. Mas assim, só tatuar não garante que você está próximo dele.
né? Usar o símbolo dele não garante que a gente está próximo dele. Se emocionar quando a gente assiste um filme com ele, né, sobre a vida, paixão e morte de Jesus Cristo, se emocionar quando colocam lá aquela cruz de espinhos na cabeça dele, não adianta nada se a gente não se ligar nós mesmos à necessidade de aguentar alguns espinhos que nos são providos por alguns irmãozinhos nossos, né, que gostam de dar uma cutucada, não é? E que a gente precisa aprender a lidar com eles. Não adianta simplesmente chorar por causa da coroa de espinhos se a gente não aceita os espinhos daqueles que têm alguma coisa para nos oferecer em termos de aprendizado, né? É importante, falando de religião, que a gente não cometa o engano de isolar o cristianismo no nosso parecer do ponto de vista religioso. Cristo não pode ser encapsulado numa religião. Eu falo isso, falo por mim, tá? Porque é isso que eu realmente acredito. O Espiritismo não fala isso. Mas eu, sempre que posso, lembro as pessoas que religião não é uma coisa de Deus. Deus não criou religião nenhuma. O Cristo não criou religião nenhuma. Muito embora existam várias, né, baseadas nele aí. Mas ele não inventou nenhuma delas. Ele não criou nenhuma religião. Portanto, a gente pode afirmar com quase toda certeza que o Cristo não é católico, o Cristo não é protestante e o Cristo não é espírita. Ele é muito mais do que isso, está para muito além disso, e para que a gente possa entender ele de verdade, é necessário que a gente cresça muito do ponto de vista espiritual, que na verdade é o que ele quer, né? Ele veio para nos ajudar a crescer espiritualmente, a nos melhorarmos, né, como espíritos, na nossa jornada aqui na Terra. Quando ele fundou a tal da Eclésia, né, enquanto ele estava aqui no mundo, aqui no planeta, ele criou a Eclésia. O que é Eclésia? É a palavra original no grego, de onde provém a palavra atual igreja. Só que a Eclésia, conforme a tradução literal do grego, é comunidade. Não é religião estabelecida, não é um conjunto de dogmas, de qualquer natureza, não é nada disso. Quando ele veio para o mundo, ele quis criar uma comunidade, um ajuntamento de pessoas que se identificassem umas com as outras e com os ensinamentos dele, com os exemplos dele, com as palavras que ele deixou registradas através dos evangelistas, né? Então, assim, não é para a gente se fixar nisso ou tentar encapsular ele dentro dos nossos pareceres, mesmo dentro da doutrina espírita, encapsular ele, não, Jesus só pode ser espírita, não. Está cheio de caminhos, né? E todos eles levam ao mesmo lugar. Em princípio, é a vivência da figura do Cristo que encarnou em Jesus, através da convivência de uns com os outros. Porque é convivendo uns com os outros que a gente consegue aplicar, praticar os exemplos do Cristo. Senhora? Beleza. A humanidade hoje em dia ela anda muito carente, diz o José Carlos de Luca, não de pessoas que falem de amor. Está cheio de gente falando de amor no planeta, né? Em todas as religiões, fora das religiões inclusive, né? Tem muita gente que se diz não religiosa, não apegada a nenhum tipo de doutrina e que fala de amor. Só que o que o mundo está precisando hoje não é tanto de gente que fale de amor. O mundo está precisando de pessoas, homens, mulheres, que vivam o amor nas suas vidas, no seu caminho. E Jesus foi a maior de todas as exemplificações do amor neste planeta.
Quando perguntaram para ele qual que era o maior mandamento, ele falou: amor. E o segundo? Amor. É sempre amor. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, tudo que ele representa perante todos aqueles com quem ele conviveu e com quem ele não conviveu, nós aqui, né? Cá entre nós, eu não tenho muita certeza que a gente não tenha convivido com ele, não. Esse negócio de encarnação é um treco sério, a gente estava lá, né? A gente estava lá. Mas ele é a prova cabal de que é possível personalizar o amor, se transformar em amor, viver o amor no dia a dia com todas as pessoas da eclésia, da comunidade, tá? Jesus, ele não publicou nenhum livro, nenhum livrinho, nada, absolutamente nada, mas ele escreveu no nosso coração a mais linda história de amor e de autodoação. Uma prova de que o amor, não há nada melhor do que o amor para poder criar fraternidade. Há uma passagem no Evangelho em que ele diz, né, que é muito melhor doar do que receber, se entregar do que obter. É muito mais gratificante poder fazer alguma coisa pelo outro, poder atender a uma necessidade do outro, poder distribuir esse amor que ele fala. Jesus também não fundou nenhuma escola, né? Mas ele apresentou-se como o mais excelente mestre de sabedoria e prática que já pisou nesse planeta. Jesus, ele não exerceu qualquer poder político, mas através da demonstração da assistência à necessidade do outro, ele exemplificou tudo aquilo que a política, em todos os seus meandros, deveria buscar. O melhor para o outro, o melhor para todos aqueles que convivem com a gente. Ele também não foi médico, né? Não tinha esse diploma, não tinha esse estudo, mas ele curou a muitos, despertando em cada um o poder da própria fé auxiliar a própria cura, né? Por isso que muitas vezes, aliás, uma quantidade imensa de vezes no Evangelho, quando ele curava alguém, ele perguntava assim, ele dizia: vai, porque a tua fé te curou. Ele despertava a fé nas pessoas, para que através da fé as pessoas conseguissem se ajudar a se curar. Como é que a gente faz para encontrar o Cristo? Tá fácil? Tá fácil, viu? Não tá difícil, não. A gente precisa se dispor, né? Por exemplo, é possível encontrar o Cristo amando, se dedicando às pessoas, em especial aquelas que, ao receber a nossa dedicação e o nosso amor, não tenham sequer condição de retribuir. Ele é específico em relação a isso, né? Quando você for convidar alguém para ir cear na sua casa, não convida aqueles que podem retribuir o convite e chamar você para cear na casa deles. Chama aqueles desamparados, aqueles que não conseguem retribuir o seu favor, a sua bondade, de forma alguma. Esses são os mais necessitados, e é deles que nós, que podemos fazer alguma coisa, somos mais necessitados. Ele, talvez hoje, ou em algum momento aí, eventualmente isso acontece com uma certa frequência, talvez hoje ele bata na porta de casa pedindo um prato de comida, transformado num mendigo, numa pessoa muito pobre, muito necessitada. Talvez a gente consiga encontrá-lo com uma certa facilidade, aguardando no leito de hospital a visita de um parente que nunca vai chegar. Pessoas abandonadas, doentes em hospitais, são ótimas chances de encontrar ele. Ótimas chances. Talvez a gente encontre ele também lá disfarçadinho, sabe, no orfanato,
no rosto de crianças assim esquálidas, magérrimas, tristes, abandonadas pelos pais. Talvez a gente também possa encontrar ele recolhido a um asilo, na figura de pessoas idosas, né? Que não tem com quem contar, a não ser com a boa vontade daqueles que podem de alguma forma auxiliá-los, né? Pessoas simples, muito humildes, avançadas em idade, que talvez não sejam assim, não tenham um asseio tão grande e por isso afastam as pessoas, pela falta de asseio, pelo perfume não muito agradável eventualmente, né? Lógico que não é generalizando, mas quando a gente vai visitar um asilo a gente sente as diferenças, né? E ele está lá. Hospital também, né? Também, exatamente. E ele está lá. Não é difícil de encontrar, é só buscar. Quem não tem assim intenção de ir muito longe, dependendo do caso, lógico, isso não é genérico, mas quem não tem intenção ou possibilidade de ir muito longe, eventualmente vai para casa. E talvez encontre lá dentro da própria casa aquela pessoa com quem a gente convive, mas não gosta de conviver. De quem a gente tem certas diferenças de pensamento e por isso a gente, com muita dificuldade, não aceita inclusive conviver. Ele está lá, ao lado dessa pessoa, esperando a mão amiga e o coração aberto para perdoar e aceitar. Mas se mesmo assim, né, a pessoa não tiver forças, ou não tiver condições de se deslocar para lugar nenhum, o conselho final do José Carlos de Luca é que a gente nem saia de nós, nem vá para lugar nenhum, apenas entre dentro de nós mesmos, mergulhemos fundo no nosso coração, e aí a gente vai encontrar um Cristo como aquele daquela música Barca. Vocês já ouviram aquela música? Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. É Jesus chamando. Sabe de onde que ele está chamando a gente? Daqui de dentro. Se a gente se voltar para dentro, se a gente valorizar esse retorno à nossa própria essência, nós vamos encontrar esse Cristo lá dentro, de braços abertos, só esperando que a gente permita que ele seja, como eu sempre costumo falar no início das palestras, que ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. É tudo que ele está esperando. E não está esperando sem fazer nada, né? Ele está esperando, ajudando muito, incentivando muito, mostrando muitas evidências de que isso é a realidade plena. A realidade plena é de que ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. Cada um de nós, se voltar para dentro de si próprio, vai encontrar dentro de si, através desse encontro com ele, a sublime felicidade de amar e de servir. É isso que a gente pode e deve fazer. Amar e servir é o caminho da transformação. Transformação da gente em espíritos melhores e transformação desse mundo, um mundo de expiação e prova, que com a nossa atitude pode se transformar muito em breve no mundo de regeneração. Obrigado, meus irmãos. Deus nos abençoe e guarde. Obrigado. E depois dessa palestra maravilhosa, né? Vamos agradecendo, fechando os olhos, abrindo os nossos corações para receber nesse momento e nos preparar para o nosso tratamento, para que recebamos todas as energias curadoras, né? Daquilo que viemos procurar.
pedimos aos nossos mentores, ao plano espiritual que nos acompanhe, nos proteja durante toda essa semana. E pedindo a Maria Santíssima que nos abençoe com sua luz e seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e uma ótima semana para todos, viu?